E tô recomeçando aqui a live da Nair Stefé, sobre o aniversário da Nair Stefé. Essa super mulher, acho que não tá ativado ainda os comentários. Bom, mas vamos lá, boa noite. Assim, passar para vocês um pouquinho da onde veio essa ideia de estar fazendo essa live, né? De estar fazendo essa transmissão hoje sobre o aniversário da Nair Stefé. Eu já há alguns dias, né, algum tempinho, eu estava com esse desejo de estar falando sobre uma grande mulher, sobre uma mulher empoderada. A pandemia começou já depois do Dia Internacional da Mulher, então eu não estava conseguindo encontrar um gancho que fizesse, que eu pudesse estar colocando aí como tema para poder falar de uma mulher, de falar de empoderamento feminino e tudo. Quem já fez passeio com a gente, né, sabe que eu me chamo Priscila. Quem não, tá aí começando a me conhecer virtualmente. Eu acho engraçado que teve uma pessoa no Instagram que colocou assim: Priscila, quando a gente se encontrar, vai parecer que a gente se conhece há muito tempo sem nunca a gente ter se visto, porque eu nunca fiz um passeio com você. Porque essa realidade virtual tá provocando isso, né? Então, assim, enquanto eu tô fazendo os meus passeios, enquanto a gente tá realizando aí os roteiros no centro do Rio, eu sempre tento buscar grandes exemplos de mulheres, de personalidades que fizeram a diferença. Então eu tava daquele jeitinho assim, eu tava com aquela vontadezinha assim louca de botar empoderamento feminino e de repente, fazendo as minhas pesquisas, eu descobri que hoje, 10 de junho, era aniversário de Nair Stefé. E uma coisa que eu nunca tinha me tocado e me surpreendeu bastante foi o fato dela ter falecido no mesmo dia que ela nasceu. Então, o aniversário de nascimento da Nair Stefé também é o aniversário de morte dela. Então, hoje acaba sendo uma dupla homenagem pra gente falar dessa mulher incrível que tem uma história assim de princesa, que poderia ser tema de vários filmes assim sobre mulheres em Hollywood. Com certeza, se Nair Stefé tivesse sido uma primeira dama dos Estados Unidos, já teria um filme sobre ela, falando assim toda a história, tipo uma Jack Kennedy da vida. E seria bem interessante, porque é uma mulher muito complexa, uma mulher que mostra pra gente que existem contradições, inclusive nessa história de empoderamento feminino, né? Nessa história de movimento feminista, existem personagens que são únicos e estão lutando pela mesma causa. Então eu gosto muito da Nair Stefé. Eu confesso que não sou uma pessoa feita a biografias, então é muito provável que vocês saibam até mais do que eu sobre ela, mas eu vou estar tentando falar um pouquinho, fazer uma homenagem hoje a esta grande petropolitana. Sim, Nair Stefé nasceu em 10 de junho de 1886 na cidade de Petrópolis. Filha do barão e da baronesa de Stefé, acabou se mudando a 1 ano de idade para a França. O pai acabou sendo um representante diplomático do Brasil na França. Nair teve toda a sua base educacional na França, primeiro início no internato e depois ela acaba estudando na Escola Julian, que é a maior escola de arte de Paris, e se formando também como uma grande artista. Inclusive ela foi colega de Tarsila de Amaral dentro desse curso de pintura e tudo. Então a Nair Stefé, a gente já vê que a formação dela é super erudita. Ela vai estudar nas melhores escolas, ela vai ter o pensamento mais contemporâneo que a gente tem nas artes e tudo, para a sua época, para a sua geração. E ela vem para o Brasil trazendo todas essas informações, retornando para cá em 1906, junto com toda a sua família, já na Primeira República. Né, ela vai voltar a residir em Petrópolis, porque era o local, né, da casa da família. Então vamos lá, vamos começar a perceber qual o perfil desta mulher. Ela nasce no que há de maior da elite nacional, da elite política, da elite também intelectual brasileira, e ela acaba tendo essa oportunidade de ir pro... Ela faz parte dessa aristocracia, né? E para viver essa Paris, como sonhava essa aristocracia brasileira. Tanto é que a Primeira República transforma o Rio como capital numa Paris dos trópicos. Então ela acaba tendo realmente aquilo que a gente tem de referência como mais erudito dentro da sociedade brasileira.
E a Nair, ela era a única filha mulher do casal, que tinha mais 3 filhos homens. Os irmãos brincavam muito que ela era a preferida no coração do pai. Mas como ela se formou em artes, ela começou a fazer caricaturas, pinturas e outras expressões artísticas, como atuar. Ela foi atriz também. E o pai, não era isso que ele tinha sonhado para a filha, né? Ainda mais na passagem do século XIX para o XX. Não era esse perfil que nós tínhamos da mulher. A tendência da mulher nessa época era se casar e, a partir daí, ser quase que uma propriedade do marido, né? Porque o marido acabava se tornando responsável por toda a vida civil desta mulher. E não era isso que ela queria. Bom, como membro da aristocracia, o pai até deixou que ela produzisse diversas caricaturas, mas sem uma vertente profissional. Depois de muito tempo, ela acabou convencendo o pai que poderia fazer isso, mas sem cobrar, para que não ficasse uma coisa ofensiva para a família. E assim ela se tornou caricaturista da revista Fonfon. Gente, a revista Fonfon era o que tinha de mais moderno para a época. Era uma revista voltada para o público feminino, AA, e faz alusão às buzinas dos automóveis que estavam chegando no século XX aqui no Brasil. Então, ela fazia, né, esses desenhos, essas caricaturas, principalmente de personalidades políticas, e acabava divertindo muita gente, né? Só que é o seguinte, por mais que o pai tenha autorizado, isso não era uma coisa dada para mulheres. Jornalismo, caricatura não era uma coisa dada para as mulheres. Então, Nair de Tefé decidiu assinar as suas caricaturas sob o pseudônimo de Rian, que nada mais é do que Nair, ao contrário. Olha que mulher genial. Conseguindo dar aquela driblada para poder se inserir numa sociedade altamente machista e patriarcal, isso em 1909, quando ela tem a sua primeira caricatura publicada na revista Fonfon. Uma outra coisa que é interessante também da gente parar para pensar é que ela foi a primeira caricaturista do Brasil. E outras modas também que ela vai estar lançando, ela foi a primeira mulher a aparecer na sociedade com calças, vestindo calças. E escandalizava a todos em Petrópolis, montando o cavalo como um homem, sem usar a sela feminina. Fazia com que essas mulheres montassem de lado. Então, ela realmente chocava em tudo que ela fazia. Mas sobre a caricatura, ela ainda guardou segredo durante muito tempo, porque assinava como pseudônimo de Rian, que ficava o nome unissex, ninguém podia adivinhar se era um homem ou se era uma mulher, e em francês, rien é nada. Então, quem iria descobrir que era ela que estava fazendo aquelas caricaturas. Gente, ela não publicou só para Fonfon, não. Ela ficou tão famosa que ela chegou a fazer caricaturas para as revistas internacionais e também para outros periódicos brasileiros, como o Malho, a Careta e o Gazeta de Notícias e o Gazeta de Petrópolis. Afinal, ela era uma petropolitana. E foi em Petrópolis que, em janeiro de 1913, Rian conheceu o seu marido. Essa história é muito louca. Primeiro que ela já estava numa idade bem avançada e ainda não tinha casado, para os padrões da época. Nair estava com 27 anos. E um belo dia de janeiro, né, no verão, onde toda a elite política subia para Petrópolis, inclusive os presidentes da República, Hermes da Fonseca, numa cavalgada, conhece Nair de Tefé. Paixão à primeira vista. Mas aí, gente, é muito complicada essa história. Porque, assim, o Hermes da Fonseca, ele disputou a candidatura à presidência da República com Rui Barbosa. E ele foi eleito com exatos 400 mil votos, contra 282 mil e não sei quantos votos de Rui Barbosa. Gente, quando numa eleição normal a gente vai ter um número tão preciso de 400 mil votos? Mas ele era o candidato da situação e quem verificou a contagem de votos foi o próprio político que indicou ele para ser o presidente da República, que foi ninguém mais, ninguém menos do que Pinheiro Machado. Mas, tirando essa questão toda das controvérsias do processo eleitoral, Rui Barbosa era tido como o homem mais inteligente do Brasil. E os jornais da época, quando o Hermes venceu,
diziam que o oposto, não a oposição a Rui, tinha vencido. Se Rui era o homem mais inteligente do Brasil, logo Hermes era o quê? Fica a resposta para vocês. Eu não vou estar falando sobre isso, porque vai ficar registrado, vai ficar gravado. Mas na imaginação de vocês, vocês já sabem o que era Hermes da Fonseca. Hermes, quando foi eleito presidente, era casado, mas ficou viúvo em janeiro de 1912, quando Dona Ursina da Fonseca veio a falecer. Então ele estava livre para poder conhecer uma nova moça e se casar. Mas o que escandalizou na época foi o seguinte: a diferença de idade entre Hermes da Fonseca e Nair Steffé era de nada mais do que 31 anos. Gente, uma diferença muito grande para o casal. E assim, as pessoas não conseguiam entender como aquela moça tão erudita iria se apaixonar pelo Hermes da Fonseca. Mas parece que o negócio foi sério mesmo. Por quê? Primeiro, né? Ela pede 6 meses para ele para pensar se ela ia aceitar o pedido de casamento ou não. E foi uma coisa fulminante, assim que eles se conheceram. Ela deu resposta em 8 dias. Olha que loucura! E mais do que isso, já noivos em janeiro, se casaram em dezembro, no dia 8 de dezembro de 1913. Assim, Nair de Tefé, que nem pensava em casar, que vivia fazendo caricaturas para as revistas, acabou se aposentando como cartunista e se tornou a primeira dama do Brasil. Uma primeira dama à frente do tempo dela. Mas ela fazia vários saraus no Rio de Janeiro, abria os salões do Catete para a alta sociedade. Seguindo também o exemplo de uma grande amiga dela, que era a Laurinda Santos Lobo, a marechala da elegância. E uma coisa que é interessante é que Nair, ao passar a frequentar o Catete, descobriu que a música popular nunca tinha entrado nos salões do Catete, né? Com empregados e tudo. Quando eles se conheceram, né, e acabaram se casando, o casamento, como aconteceu em dezembro, acabou acontecendo no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Não foi no Palácio do Catete, mas o casal, depois de casado, residiu juntos no Palácio do Catete. E na recepção tradicional que existia para finalizar, né, uma homenagem na finalização do mandato do Hermes da Fonseca, ela chamou um cantor popular para tocar no violão, nesse sarau, nessa recepção, um machixe chamado Corta-Jaca, ou o Gaúcho, que foi produzido por uma outra amiga dela, Chiquinha Gonzaga. O violinista que vai estar acompanhando ela nessa apresentação vai ser o Catulo da Paixão Cearense, um músico popular tocando um instrumento popular que era o violão, e ainda mais uma música que era considerada depravada. Gente, o machixe ou o corta-jaca, na época, né, lá na Primeira República, era considerado funk proibidão de agora. Então isso era um absurdo. Mas foi uma forma de Nair homenagear a Chiquinha Gonzaga, que era uma grande amiga dela, e também romper muito com essa história. Poxa, ela já tinha parado de fazer as caricaturas que criticavam a elite política brasileira por ter se tornado primeira-dama. Então ela tinha que colocar ali muito dela, né? Muito do que ela admirava. E ela admirava a música popular. Eu, aproveitando o gancho, né, em relação a Nair Steffé, Chiquinha Gonzaga e também Laurinda Santos Lobo, a Laurinda Santos Lobo, como a Nair, já nasceu numa família muito abastada, né? Cada uma acabou tomando um rumo diferente da vida, mas as duas fizeram parte da Frente Feminina, que existia uma federação de mulheres, né, do progresso feminino. Então as duas lutaram aí por isso que a gente chama hoje de movimento feminino mesmo, sobre feminismo, né? Mas à sua maneira. Nair se casou, a Laurinda também, né? Se afastaram de qualquer coisa mundana como dinheiro, se mantendo aí na questão da aristocracia, botava na sociedade carioca esses principais valores da erudição francesa. Mas a Chiquinha Gonzaga é uma amiga que tem um caminho completamente diferente e elas não se anulam. E tem uma história que, da mesma forma que é uma história oposta, também é super complementar. Então, quando ela faz essa homenagem a Chiquinha Gonzaga, a gente vê como essa amizade realmente solidificada, mesmo cada uma tendo uma postura diferente. Aí vocês vão falar assim, Priscila, eu não estou entendendo nada. Bom, Chiquinha Gonzaga foi uma mulher
que no lugar de criar o pseudônimo para suas músicas, ela fazia questão de assinar como Chiquinha Gonzaga. Muitos produtores até aconselhavam ela a produzir as suas partituras e entregar para maestros consolidados assinarem. Chiquinha foi a primeira maestrina do Brasil e ela nunca aceitou isso. Ela sempre fez questão que o nome dela estivesse impresso para que todos pudessem conhecer. E uma outra coisa que Chiquinha Gonzaga também fazia era cobrar pelas suas apresentações e pelas suas músicas. Afinal, depois que o pai, né, a abandonou e também ela se divorciou do marido, ela precisava conseguir se manter, né? Então, a Chiquinha Gonzaga, diferente de Nair, que abria mão de pagamento, se mantinha ali naquele papel da aristocracia, vai estar lutando também por um papel feminino de direitos de pagamentos, de direitos de reconhecimento da sua arte, num universo que ainda era muito masculino. E em contrapartida, se Nair casou com um homem 30 anos mais velho do que ela, Chiquinha Gonzaga acabou se casando com um homem 30 anos mais novo do que ela. Então, isso que também é uma história que a gente veio descobrir muitos anos depois do falecimento da Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga se apaixonou por um jovem de 16 anos. Ela já era divorciada, já tinha tido outras relações. Isso seria um grande escândalo no momento que ela estava começando a se consolidar como maestrina. E para resolver o problema, ela faz uma viagem à Europa e de repente surge com esse rapaz como um filho adotivo. Porque além de tudo que ela estava construindo, ela queria garantir para ele o direito de herança e tudo. E a solução, já que na época também não tinha aprovação do divórcio no Brasil, foi adotar o rapaz. Mas na verdade eles eram marido e mulher. E isso é uma coisa interessante que ficou em segredo durante muitos anos. Somente a biógrafa de Chiquinha Gonzaga acabou revelando isso para a sociedade. Então, e aí eu achei engraçado que alguém colocou um comentário, acho que Fabiana, né, quando a gente fez o anúncio aqui da live, e ela falando assim que uma mulher tão à frente do seu tempo, como casou com um marechal retrógrado, tradicional, né, um homem do passado, viúvo, com 5 filhos, quando ela poderia ter casado com qualquer um. Sim, justamente por ela poder ter casado com qualquer um, que ela escolheu esse marechal. A RSTF, ela tá fora de todos os padrões que a gente possa estar imaginando. Como Chiquinha Gonzaga também esteve à sua moda. Então, é muito interessante que a cultura, as artes, as mulheres nesse posicionamento à frente do seu tempo, criou um grande elo de amizade entre essas mulheres, mesmo elas tendo desejos tão diferentes entre si. Então é bem bacana quando a gente vai estudando alguns personagens históricos e vai conseguindo, né, compilar essas histórias, eles se encontram no meio das histórias que a gente está contando. Eu tô vendo aqui, por exemplo, o Fred, né, ele vai fazer comigo a live amanhã no Instagram, e ele tá presente aqui, tá assistindo. Gente, eu juro, eu não consigo ver os comentários de vocês. Se vocês estiverem me perguntando alguma coisa, ou falando, né, participando de alguma forma, eu não estou conseguindo ver. Mas já estou fazendo os meus anúncios de amanhã. O Fred, a gente conversa muito sobre literatura, sobre Rio de Janeiro, sobre história. Tanto é que vai culminar na live de amanhã sobre Machado de Assis. E é interessante, né, como essa sociedade carioca foi impressa aí na vida pelos cronistas e coisas que a gente acha que só são possíveis nos livros de história, nos livros das crônicas, aconteciam na vida real, como um encontro e amizade entre essas grandes mulheres, tá? Gente, o movimento feminista do início do século XX, ele tem várias falhas, principalmente por excluir boa parte das mulheres brasileiras, que eram as mulheres mulatas, negras, pobres, que tinham empregos menores. Parecia que o movimento feminista era algo ditado somente para a elite. Que as mulheres, né, de classes mais baixas não poderiam ser inseridas nesse movimento. Isso é uma coisa que a gente só vai começar a consertar depois dos anos 70, 80. É uma história que a gente vai começar a ver consertar recentemente, tá? Mas isso não invalida todo o papel dessas mulheres que revolucionaram no início do século XX. E a Nair Steffé, ela vai
tá junto com seu marido o tempo todo, né? Aí nesses saraus e nesses eventos do Catete. E é claro que Rui Barbosa não poderia deixar de fazer a crítica dele após a apresentação no violão do Corta-Jaca, o gaúcho de Chiquinha Gonzaga lá no Catete. Rui Barbosa vai até o plenário do Senado e faz um discurso falando onde vai parar. A música popular entrou nos salões do Catete, como os lunduns e os batuques. Né? O violão, gente, só vai se popularizar realmente na bossa nova, em relação a uma questão de erudição. Porque, a princípio, o violão era uma coisa de vadio, era uma coisa de sambista, de marginais, de populares, não era uma coisa da alta sociedade brasileira, né? Dessa elite, que depois vai se transformar também dentro dos seus conceitos e vai estar tentando transgredir musicalmente, artisticamente, depois da Semana de Arte Moderna de 22, rompendo, né, com esses padrões. Em falar nisso, a Nair de Tefé, ela participa, né, da Semana de Arte Moderna de 22. Então, isso também é uma coisa bem legal da gente estar falando, né? Porque como ela foi colega da Tarsila do Amaral, e muito das viagens entre idas e voltas dela para a França, para a Europa, ela vem e participa da Semana de Arte Moderna, junto com todos os outros artistas, tendo um novo olhar aí sobre o Brasil. Então isso é bem bacana da gente estar vendo também, da gente ver como essa mulher atuou em várias partes. Ela até o final da vida foi uma mulher muito lúcida, muito consciente das transformações, sempre veio acompanhando aí as transformações culturais, há narrativas dela comentando do quanto ela gostou do movimento da Jovem Guarda. Ela terminou a vida fazendo caricaturas de personagens que ela via nas novelas de maneira descomprometida. Então isso é bem interessante, porque ela nunca se colocou à parte do mundo, né? E por que eu tô falando que, né, tô puxando esse gancho aí pra Nair de Tefé na Semana de Arte de 22? O que acontece? Logo depois que ela deixa de ser primeira-dama, ela sofre um acidente e ela acaba indo morar na Europa novamente com os pais e com o marido. Ela parte para lá no início de 1915. Ela só retorna da Europa em 1921. Então, justamente para estar participando dessa Semana de Arte Moderna, quase que atendendo esse chamado desses artistas que eram amigos dela. E vai ser nos anos 20 também que ela vai acabar tendo seus maiores sofrimentos. Por quê? Em 22, além da Semana de Arte Moderna, uma das coisas que vão estar acontecendo é a eleição, a disputa eleitoral, na verdade, entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. E nesse momento, o Hermes da Fonseca vai ser, quando eles retornarem, né, ele vai ser considerado presidente do Clube Militar. E vai existir um episódio antes dos 18 do Forte, afirmando que o presidente Epitácio Pessoa tinha ordenado a prisão de Hermes da Fonseca porque ele não tinha permitido que os soldados, né, os militares brasileiros, contivessem algumas manifestações e revoltas que estavam acontecendo contra o processo eleitoral naquele momento, principalmente em relação ao Nordeste. Hermes vai se posicionar contra, vai dizer que isso é um absurdo e que isso não é um papel dos militares. Ele vai acabar sendo preso no dia 2 de julho. Ele é solto no dia 3 de julho de 1922, como isso tudo tivesse sido uma grande confusão, mas não fica satisfeito porque o presidente mandou fechar o clube militar. E quando vem o movimento dos 18 do Forte, no dia 5 de julho de 1922, aqui na orla de Copacabana, o Hermes da Fonseca vai ser considerado um traidor, que ele teria influenciado os militares para fazer aquele movimento, a tomada do Forte, que ele seria a cabeça, né, o idealizador do levante aí desses militares. E ele é preso novamente. Nair de Tefé se desespera e pede para ser presa junto com o marido. Isso não acontece, na verdade não é autorizado que ela vá para a prisão junto com o marido. Mas ela acabou, né, conseguindo, junto com os advogados, um habeas corpus que saiu rapidamente,
Mas o Hermes já estava assim, já mais doente, depois desse transtorno todo, ele acabou falecendo em 1923. Então, Nair de Tefé estava viúva aos 37 anos. O amor dela era tão grande que nunca mais ela se casou. Ela sempre, né, fazia suas referências aí ao marido de maneira carinhosa, como o meu general. Desculpa, o meu marechal, né, que foi a última patente dele. Então, sempre que ela precisava falar alguma coisa sobre Hermes, contar alguma história, o marechal, ela falava sempre com muito carinho. E novamente não voltou a se casar. O Marechal Hermes da Fonseca teve 5 filhos no primeiro casamento com a Orsina, mas nenhum com a Anaís Tefé. Né? Então acaba que ela adotou 3 filhos, né? E também acabou terminando aí o final da vida cheio de cachorros, gatos, ela gostava muito. Existe disponível no YouTube uma gravação sobre ela contando, né, o dia a dia com os cachorros, com os gatos, o que eles brincam. Numa entrevista com uma menina super jovem que leu um poema para ela e que dizia, essa entrevista foi gravada em 79, que dizia que admirava muito ela, porque a poesia dela era muito bonita, a caricatura dela era muito bonita, que a Anaís Tefé realmente tinha feito, né, tinha se expresso de uma maneira assim que a garota admirava muito. Então ela frequentava a casa de Anaís Tefé, a família da menina adorava e ela também adorava a presença da menina, que trazia mais alegria às tardes dela. Mas isso vai acontecer bem mais à frente, né? Porque em 79 ela já estava bem idosa, bem próxima aí da data do falecimento dela. O que a gente tem nesse meio do caminho é o seguinte: quando o pai de Nair de Tefé morrer, ela vai receber a herança do pai e ela vai decidir fundar um cinema. Nesses anos 20, né, depois que acontece esse episódio, ela se torna viúva, ela vai fazer outras coisas em Petrópolis. Ela vai, inclusive, se tornar presidente da Academia Petropolitana de Letras. E depois, ela em 29, vai ser chamada para fazer parte da Academia Fluminense de Letras. Mas, em 32, depois que o pai dela tinha falecido, ela recebe essa herança e ela decide investir não mais nas letras, e sim no cinema. Sim, o cinema Rian, que existia na Avenida Atlântica, quer dizer, um cinema de frente para a praia, e que hoje, né, o prédio foi destruído e hoje se localiza o Hotel Pestana, na orla de Copacabana, tinha esse nome Rian porque foi aberto pela Anaís Tefé. Ela decidiu criar um cinema usando seu pseudônimo. Era considerado um dos cinemas mais luxuosos do Rio de Janeiro. A matinê do Rian foi cantada em músicas como do João Penca e Miquinhos Amestrados, né? Sobre as matinês do Rian. E também foi numa matinê do Rian que acabou acontecendo um evento que foi considerado o cinema dançante. Em 1956, numa apresentação de um filme do Elvis Presley, se eu não me engano, o nome do filme é O Balanço das Horas, A Balanço das Horas, o Balanço das Horas, que foi a primeira vez que se tocou rock, né? Se tocou essa música americana, transgressora, nos cinemas. Os jovens começaram a dançar, eles se levantaram da cadeira e começaram, acompanhando junto a película, a dançar nos corredores. Os cinemas eram enormes, não eram cinemas pequenos como a gente vê hoje em dia, né? Então acabou se transformando numa grande festa. E o Rian, no lugar de ficar sendo só um local de projeção de filme, também se tornou um local de eventos. A Anaís de Tefé acabou perdendo o cinema e também outros bens e boa parte da sua fortuna ao longo da vida, porque ela gostava um pouquinho de jogar no jogo do bicho, né, fazer algumas apostas. Inclusive, além dela ter tido que vender o cinema, ela perdeu uma ilha que ela tinha ganhado do marido. Sim, a Anaís Tefé tinha uma ilha em Angra, a Ilha Francisca. Ela recebeu essa ilha de presente do presidente Hermes da Fonseca e ela perdeu. Ela precisou vender essa ilha, de tanto que as dívidas dela não paravam de crescer. A Nair, ela tinha a pensão do Hermes, mas essa pensão era dividida, né? Ela era uma viúva de um militar, mas essa pensão era dividida com o filho do Hermes da Fonseca, que tinha
uma determinada deficiência. Somente quando o rapaz faleceu é que ela passa, nos anos 70, a ter a sua pensão de maneira integral. Só que mesmo assim o valor era muito baixo para fazer toda a manutenção da vida dela. Ela, desde 32, desde que ela se transferiu para o Rio, que ela abriu o cinema, ela abriu o cinema aqui no Rio, em Copacabana, mas ela decidiu morar em Pendotiba, em Niterói. Alguém colocou que a residência dela hoje é chamada de Palacete, a praça na frente, né? Alguém que estava participando antes da live começar, né? Colocando comentários na publicação, que a praça em frente, inclusive, ganhou o nome dela. Então ela ficou morando em Niterói, tem esses negócios aqui no Rio, e ela acabou passando muitas dificuldades. Olha como são as coisas. No auge das suas dificuldades, como se não tivesse problemas maiores, ela teve uma cobrança que perigou ela perder tudo, né? O pouco que ela ainda tinha de imposto de renda. E quando houve essa cobrança do imposto de renda, a decisão dela foi o seguinte, ela já estava com mais de 70 anos, tá, gente? E a decisão dela foi o seguinte, foi pegar uma caricatura que ela fez do Rui Barbosa, mandar para Delfim Neto, e com uma carta. Senhor ministro, sugiro que adultos maiores de 70 anos não sejam obrigados a lidar com esse tipo de coisa. Porque ela já tinha mais de 70 anos e ela não entendia nada de imposto de renda. A Nair dizia que ela tinha duas coisas no mundo que ela detestava muito. Uma delas era ser chamada de primeira-dama e a outra era o imposto de renda. Gente, eu concordo com ela em número, gênero e grau, porque pensa num negócio chato. E olha que eu nem pago imposto de renda, só pago multa quando não declaro. Quando eu esqueço de declarar, perco o prazo. Mas eu nunca nem tenho que pagar imposto de renda. Imagina ela, que já teve IVA e tudo, quanto deveria ser esse somatório também para ela estar dando essa sugestão. Mas ela, em contrapartida, mandou um mimo para ele, né? Que é uma das suas charges, das suas caricaturas mais famosas. Essa caricatura que ela fez sobre o Rui Barbosa. E uma outra coisa que também é interessante e que se fala muito pouco, o presidente Médici faz a correção da pensão da Nair, né? Não só pelo fato dela ser viúva de um militar, mas ela ser viúva de um militar marechal e que foi presidente. Então, com uma correção monetária da pensão dela, ela conseguiu passar os últimos anos da sua vida de uma maneira mais confortável, né? Ela ainda fazia caricaturas, muitos jornalistas iam lá. Ela acabou tendo experiências também de se apresentar em programas, em eventos, nos anos 70. Aos 81 anos de idade, Nair Sterfé fez sua primeira viagem de avião. Então são umas coisas assim que a gente fica pensando, né? Poxa, essa mulher tão viajada, vivia na Europa. Como é que ela nunca tinha viajado de avião antes? Gente, na época dela, né, Primeira República, se ia para a Europa a vapor, né? De navio. Então era outro esquema, não tinha essa questão do avião. E com todo o cotidiano que a vida dela foi tomando, ela acabou nunca viajando. Ela só veio viajar aos 81 anos. Bom, Nair Sterfé morreu no dia 10 de junho de 1981, deixando a sua marca na história e também sendo um exemplo para todas nós mulheres. Porque afinal, gente, hoje em dia, né, é uma luta que a gente menciona, a gente fala, tem publicação, as redes sociais estão aí. Infelizmente, muitas pessoas têm uma visão distorcida do que é feminismo. O feminismo não é a mulher oprimindo o homem, nada disso, né? A gente está tratando aí de equidade. E olha que nem deveria. Eu acredito que por todas as questões do que as mulheres passam na vida delas, a questão da maternidade, os problemas que muitas vezes nós temos no nosso aparelho reprodutor. Gente, um homem não tem noção do que é ter uma cólica por endometriose, né? E a gente ainda ter que trabalhar, além de administrar toda uma questão de vida. Então, quando a gente está falando de feminismo, a gente está falando de equidade. A gente não está falando de promiscuidade, a gente não está falando de menosprezar os homens, de diminuir os homens, nada disso. Mas a gente, até outro dia, até a geração da Nair Sterfé, nós éramos vistos
como indigentes, né? Nós mulheres éramos vistas como indigentes. Nós mulheres éramos vistas como propriedade dos nossos maridos. Se eu não me engano, foi até a década de 70 que a mulher tinha o mesmo CPF do marido. Ela não tinha um CPF próprio. Depois que isso vai mudar, né? E vai demorar bastante. A gente só vai ver, por mais que a primeira Constituição Republicana não afirmasse que as mulheres estavam proibidas de votar, mas como as mulheres são subjugadas aos pais e aos maridos, elas não têm que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Porque política são assuntos que perturbam muito a cabeça das mulheres. Elas, para serem boas donas do lar, donas de casa, elas deveriam se esquecer e deixar esse assunto para os homens. Gente, Nair Steffé dizia que a única coisa que ela sabia da cozinha é que de lá vinha comida. Então, é só para que a gente tenha, né, noção que isso não é um discurso de agora, isso não é um discurso de hoje. As conquistas já estão sendo realizadas por essas mulheres há quase 100 anos, quase 200 anos. Porque essas mulheres estão lutando, mulheres que nasceram em 1847, mulheres que nasceram em 1852, mulheres como Nair, que nasceram em 1886, pelo direito de usar calça, pelo direito de ter um CPF, pelo direito de se divorciar. E hoje em dia esse discurso realmente precisa ser lembrado e reafirmado sempre, porque infelizmente nós temos ainda mulheres que sofrem desmandos porque os maridos acham que elas são propriedade deles. Então, nenhuma mulher deveria sofrer uma relação abusiva, ou nenhum homem deveria ser contra o feminismo, quem dirá a mulher. Porque já que eles dizem que gostam tanto da gente, né, tinham que estar felizes dessa possibilidade, dessa equidade. Então, dessa igualdade entre homens e mulheres nos seus direitos dentro da sociedade, dentro de uma cidadania plena. Então, vamos parar para pensar nisso, né? Vamos parar olha só como o buraco é bem mais embaixo. As mulheres não podiam aprender a ler e escrever, não frequentavam escolas. Isso é um fenômeno do finalzinho do 19, início do 20. E só é a Constituição de 88 que permite o voto do analfabeto. Se ela não era excluída pelo gênero, ela acabou se tornando excluída pelas condições que foram impostas a ela. 1979, o ano que eu nasci, foi o último ano que a mulher era proibida de jogar futebol no país. Aí eu não consigo entender porque eu gostava tanto de futebol, eu vascaína doente, vivia no Maracanã e minha mãe não deixava que dentro de todos os esportes que eu tinha que fazer, que eu fizesse futebol, porque não era coisa de menina, não eram coisas de mulheres. Então, e hoje a seleção brasileira feminina dando tanto orgulho pra gente, né? São mulheres transgredindo pelo simples ato de praticar um esporte, né? Então é só para que a gente possa entender que para hoje a gente está tendo esse discurso, e esse discurso foi muito ampliado, fato. Nós precisamos lá atrás ter tido mulheres como Nair Steffé, mulheres como Chiquinha Gonzaga, também tantas outras mulheres em outros setores, como uma Carolina de Jesus, como uma Anita Garibaldi, como uma Maria Filipa, como uma Maria Quitéria, tantas outras mulheres que vieram atrás da gente para que a gente chegasse nesse momento e tivesse direito a nos expressar artisticamente, profissionalmente, socialmente, politicamente. Então eu espero que hoje, falando um pouquinho desse exemplo que foi essa mulher, Nair Steffé, a gente tenha consciência que dá para ser a princesa, dá para casar com um príncipe no alto de um cavalo, né? O príncipe vai chegar de cavalo branco, mesmo que seu príncipe seja viúvo com 5 filhos, e viver um conto de fada, de estar ocupando o mais alto posto que uma mulher poderia ocupar naquela época, como também dá para ser do bar, né? A gente não precisa excluir uma coisa ou outra para poder estar vivendo e sendo feliz, tá? Então, eu acho que hoje o que a mulher quer com toda a luta do feminismo é simplesmente o direito de ser feliz da forma que ela preferir. Escolhendo o marido dela, ou escolhendo a esposa dela, ou escolhendo não ter ninguém e ser eternamente solteira, escolhendo ter filhos,
escolhendo não ter filhos, isso vai da individualidade de cada um. Então, ao ter tido sua individualidade respeitada, mesmo numa sociedade que tinha tantas imposições, Nair Tefé foi uma mulher que fez história e trouxe muitas mudanças para a nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, amanhã nós teremos uma live sobre Machado de Assis lá no Instagram, porque quarta-feira é aqui, quinta-feira é lá no Instagram. Estarei acompanhada de meu querido ex-aluno Frederico, mas Fred Duarte para os íntimos, está super empolgado, vai falar super de Machado, vai contar pra gente como ele superou as dificuldades dele de Machado de Assis, porque sim, mesmo os apaixonados por Machado de Assis já tiveram dificuldade com o bruxo do Cosme Velho. Eu tô achando que esse cara era bruxo porque depois que se começa a ler e entender, gera um encantamento, as pessoas ficam sendo enfeitiçadas, como o Fred é, pelo Machado de Assis. E a gente tá com um link lá no Instagram, na bio do Instagram, para quem quiser fazer as colaborações. Ah, Priscila, não sei mexer no Simpla, não me dou bem com aquilo ali. Não tem problema. Manda uma mensagem pra gente no privado, que a gente manda para vocês os dados, para quem puder e quiser colaborar com essas nossas lives e a manutenção do nosso trabalho. Eu fechei uma parceria com a Passeios em São Paulo, Passeios Baratos em SP, em São Paulo, e a gente vai fazer um tour virtual no dia 21 de junho, um domingo, às 4h30 da tarde, sobre o roteiro Quando o Rio era Paris. Assim que o link for criado, a gente está construindo, estou mandando umas imagens, texto para ela. Assim que a Patrícia lá de São Paulo criar o evento, eu vou estar compartilhando aqui para que vocês possam estar participando do tour virtual do Quando o Rio era Paris. Gente, assim que acabar a live, eu já vou entrar nos comentários, tentar responder o maior número de coisas lá que eu puder e que eu vi. E espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês nas outras lives, tá? E eu prometo que eu vou começar a pesquisar por que aqui no Facebook eu não tô conseguindo ter os meus comentários ativados. Se tem alguma coisa nas configurações que eu acabei mexendo e não deu certo, e tentar solucionar esse problema, porque eu gosto de interagir com vocês. Essa coisa desse monólogo, sem a participação de vocês, para mim é muito chato. Eu gosto quando a gente está aqui no bate-papo, quando a gente está podendo interagir. Quem chegou agora no finalzinho, só esperar, eu vou salvar o vídeo, vai ficar disponível no feed para vocês assistirem depois, tá bom? Obrigada, gente! Bom restinho de quarta-feira aí para vocês e a gente se vê amanhã.